Olá, eu sou o pastor Diego. Acredito que você que vai assistir esse vídeo já me conhece de alguma forma. Eu gostaria de compartilhar novamente através deste vídeo a forma como o Senhor conduziu toda a situação a qual eu estava envolvido e necessitava do agir do Senhor. Na verdade, eu estou me antecipando aqui. Meu advogado disse, olha, não divulgue nada ainda, deixe as coisas serem oficiais, deixe ser lançado no diário, e coisas assim, mas eu me sinto como aquele leproso que Jesus curou e disse para ele se apresentar ao sacerdote, mas não contar nada a ninguém, não tem como eu não contar. Então eu gostaria de compartilhar com você essa alegria que hoje é uma realidade. Compartilhei um pesar, compartilhei um problema e de verdade eu senti naquele momento que o peso ele foi dividido. Foi incrível como que eu recebi muitas mensagens, muitas ligações de pessoas dizendo que estavam orando por mim, igrejas orando, pessoas e irmãos de outros estados do Brasil, de vários lugares. Então foi muito bom e eu quero que nesse momento você também sinta a mesma alegria que eu estou sentindo. E eu fiz questão de gravar esse vídeo exatamente desse local onde todos os domingos eu abro a Bíblia para falar da verdade de Deus e do Deus da verdade. E para dizer que a verdade prevaleceu. Eu estava sendo acusado de algo que eu não havia feito, de furtar água da Sabesp, a companhia aqui de São Paulo, e essa acusação, ela rendeu-me um processo, na vara criminal, e eu estava, conforme o meu advogado disse, compartilhei no primeiro vídeo, perdendo o jogo de 2-0, porque para o delegado e para o Ministério Público, eu era criminoso por estar furtando, então chegaria para o juiz uma situação e uma realidade de 2-0, com a necessidade de reverter essa situação, de descaracterizar o que segundo foi entendido, um crime caracterizado. Então eu gostaria de dizer, irmãos, que nós fomos surpreendidos pela maneira, pela forma como Deus conduziu as coisas. Eu nunca participei de audiência alguma, eu não fazia ideia, de como na prática as coisas iriam funcionar. Tive a última reunião com o advogado e ele me orientando bastante, olha, fale pouco, fale pouco. E se tem uma coisa que o pastor tem dificuldade é falar pouco, E eu, estava apreensivo de certa forma, não posso dizer que não, mas eu fui surpreendido com uma audiência que de verdade, acredito que durou menos de 10 minutos. Eu tinha perguntado para um dos advogados, falei, doutor, pela sua experiência, algo dessa natureza demora muito a audiência, é rápido? Ele falou, olha, eu creio que vai demorar bastante. Irmãos, demorou menos de 10 minutos, sabe por quê? Porque os corações estavam inclinados a não apenas reconhecer a verdade, mas serem favoráveis ao resultado da verdade. Então, respondi poucas perguntas, porque fiz questão de falar, A juíza me deu a oportunidade de ficar calado ou falar, eu quero falar. E eu falei de forma muito objetiva e poucas perguntas sendo respondida foi proposto pelo Ministério Público, que é quem acusava, que é quem conduzia o processo, que o réu fosse inocentado por falta de provas. A juíza imediatamente, parece que quase que emendou na mesma fala, na mesma sequência, eu estou de pleno acordo e os meus advogados muito mais, Então, já nos levantamos dali com o caso resolvido e eu gostaria de agradecer as orações. Eu não posso citar nenhum nome aqui porque esqueceria de muitos outros, mas eu digo que a partir do momento em que aconteceu, pessoas mais próximas aqui, pastores amigos, me dando suporte desde o início, lá em setembro de 2022, que foi o momento da prisão, quando decidi, alguns dias atrás, divulgar o vídeo, as muitas mensagens, muitas ligações,
de irmãos que eu não conheço pessoalmente, outras igrejas, outras denominações, mandando mensagens, me ligando, preocupados, né? E alguns ligando para dizer que a igreja estava orando, alguns ligaram para orar comigo por telefone naquele momento, outros enviaram mensagens dizendo, estou orando agora, né? Tive notícias de pessoas dizendo, até o dia da audiência, todos os dias às 5 da manhã eu vou estar orando por você. Outros dizendo, às 2 horas da tarde meus joelhos estarão... Meus joelhos estarão dobrados para que Deus faça justiça. E eu louvo a Deus, irmãos, porque foi um tempo pesado, um tempo difícil, porque não apenas se tratava de algo que foi dito, mas algo que foi feito, sem ter sido feito. E a igreja, em todo momento aqui, nós estivemos juntos, nós confiávamos plenamente no controle de Deus. Quando eu saí aqui de casa para a audiência, eu não sabia o que iria acontecer, mas nós estávamos decididos que, independente do que acontecesse, nos alegraríamos no Deus que está no controle. Deus, Ele permite aquilo que Ele odeia para realizar aquilo que Ele ama. Essa é a grande verdade. Deus não erra, Deus não é injusto, Deus é bom e tudo que Deus faz é bom. Tudo que Deus permite, Ele usa para o nosso bem. Não foi uma situação ruim onde Deus esteve à parte de tudo isso. Pelo contrário, Deus esteve no controle e isso resultou para o nosso bem, para o meu bem, para o meu desenvolvimento, para o meu crescimento, para a transformação à imagem de Jesus. Mas eu não sabia o resultado, né, de como seria. Então, eu leio Provérbios 21:1, que diz: o coração do rei é como canais de águas controlados pelo Senhor. Ele os conduz para onde quer. Irmãos, eu vi o coração do rei, né, eu vi o coração da juíza, o coração da promotora do Ministério Público inclinados a inocentar-me, porque Deus estava inclinando isso. Isso é resultado das orações. Eu quero que você sinta, que você possa desfrutar dessa alegria que estou sentindo nesse momento, porque Deus conduziu isso dessa forma. E eu louvo ao Senhor que não erra, o Deus que conduz, né, toda a situação de uma forma a deixar o nome dEle sendo louvado, glorificado, a nos fortalecer na fé, proporcionando a nós crescimento, né? Eu faço menção, pelo menos, né, o último versículo que gostaria de deixar contigo. Lá atrás, quando tudo isso começou a acontecer, né, eu me recordo da minha esposa que ela leu um texto bíblico para mim, o Salmo 37, salmo que o autor, né, o rei Davi, ele vem falando, não se preocupe com os perversos, né? Confie no Senhor, busque o Senhor. Ele diz no versículo 5, versos 5 e 6, diz assim: entregue seu caminho ao Senhor, confie nele, e ele o ajudará. Tornará sua inocência radiante como o amanhecer, e a justiça de sua causa como o sol do meio-dia. Como esses, tantos outros versículos de irmãos mandando para mim, fazendo menção a um Deus que está no controle, a um Deus que ama a justiça. E eu louvo ao Senhor pela vida de cada um de vocês, pela vida da minha esposa, pela vida da igreja aqui em Moraes Prado, que em todo momento, né, dividiu esse peso, carregou, orou, e apresentando diante do Senhor com alegria, né? Nós não estivemos nos sentindo, né, traídos, abandonados, pelo contrário, né? Nós temos estudado 1 Pedro aqui, e o apóstolo Pedro nos incentiva a glorificar a Deus, a ter a atitude correta diante da injustiça do mundo.
Deus está no controle, pertencemos ao Senhor, não somos vítimas de nada, mas o Senhor escolheu, na sua bondade, nos seus eternos propósitos, realizar dessa forma, e eu louvo ao Senhor por isso. Gostaria que você sentisse essa mesma alegria. Um grande abraço, continuemos a orar, porque Deus é bom, Deus responde às orações, e eu gostaria que você se sentisse nesse momento abraçado. Se fosse possível, eu iria a cada igreja agradecer, a cada irmão. Não consigo chegar pessoalmente, mas através desse vídeo eu quero louvar a Deus por isso. Uma das coisas que aprendi com esse resultado, com essa realidade, é que a família do Senhor é muito além do que às vezes os nossos olhos conseguem enxergar. Deus está agindo no mundo, Deus está edificando a sua igreja, e descobrir o amor demonstrado por irmãos, por pastores, por igrejas que eu não conheço, foi algo incrível. Ver como que Deus realiza, através de pessoas, aquilo que Ele deseja fazer e alcançar. Segunda verdade que eu aprendi e gostaria talvez de desafiá-lo a seguir a vida, não esquecendo desse princípio. Jesus nos manda sermos simples como uma pomba, mas prudentes como uma serpente. Irmãos, faltou-me prudência de uma serpente diante dessa situação. Eu confiei, depois de uma ligação, depois de 2 ligações, depois de 3 ligações, que a Sabesp compareceria para fazer o serviço. Ao emitirem as contas, interpretei como, tudo bem, realmente a pandemia, o operacional está baixo, eles virão, está tudo certo, estamos pagando as contas. E apenas a simplicidade dificultou bastante, gerando tudo isso. Então, seja simples como a pomba, mas prudente como a serpente. Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça e que o nome dele seja glorificado. Um grande abraço.